Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 17 de julho, cuja leitura bíblica do dia em Mateus 21 e 1 Crônicas 21 e 22. Pega a sua Bíblia se você puder. Vamos falar um pouco sobre um reino de ponta cabeça. Dos versos 1 a 11, Mateus 21, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admister, precisa, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-a sentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Bem, Hosana, bendito aquele que veio na encarnação do Verbo, que vem pessoal e individualmente na nossa rendição a Ele e que virá nos salvar na sua iminente, gloriosa volta. Essa referência, Hosana, significa salva-nos agora. É uma referência ao Salmo 118, 20 a 27, quero ler com você. Nessa porção maior, porque o Salmo 118 é muito messiânico, não é pouco não. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Uma pausa aqui. Para mim, eu entendo que esse dia não é referência a este o dia que eu estou vivendo, igual muita gente usa isoladamente o versículo. Mas se trata do dia da encarnação do Verbo, do dia do nascimento e mais especialmente do dia da sua morte para nos salvar. Ok? E até dentro desse contexto aqui também, do dia da entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Aí o texto continua: salva-nos, Hosana, agora te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor, que nos mostrou a luz. Atai a vítima da festa com cordas até as pontas do altar, sacrifício. Então é essa referência aqui, dessa expressão de exaltação ao Senhor. Nós vemos dos versos 1 a 5 a preparação para a entrada triunfal, do 6 a 8 a entrada triunfal, o 9
esse louvor ao rei. Como era costume da época, os povos recebiam o rei com grandes honrarias na chegada do rei, na entrada do rei na cidade. Eram entradas assim, triunfais, sabe? E ali o povo expressava o seu reconhecimento ao grande rei que triunfalmente entrava em Jerusalém. Com essa entrada, eles estavam reconhecendo que Jesus era o rei. E é interessante que, com este ato, interessante que Jesus é que fala, olha, ide à aldeia que está de frente, pega lá um jumento, um jumentinho. Jesus, ele, vamos dizer assim, ele conduz a coisa, o preparo, vamos dizer assim, e teve a entrada. Para quê? Com esse ato, Jesus mostrou que ele estava se apresentando oficialmente à nação judaica como o Messias. Vamos dizer assim, por meio dessa de uma imagem, ok? Eles entenderam que Jesus estava dizendo: eu sou o Messias. Conta a tradição, interessante isso aqui, esse detalhe, que o cordeiro que seria sacrificado no templo na semana da Páscoa, na Páscoa, ele saía exatamente de Betfagé para ser levado ao templo. Onde é que ficava Betfagé? Junto ali, perto, próximo ao monte, diante do Monte das Oliveiras. Você tinha Jerusalém, tá? Fora dos muros da cidade. Você tinha o caminho, você tinha ali o caminho. No meio do caminho, você tinha Betfagé, como muitos entendem que como se fosse um distrito de Jerusalém, mas ainda não emancipado, digamos assim. Aí você tinha bem próximo ali Betânia, e aquela região, Betfagé, Betânia, era uma região onde tinha muitos galileus. Muita gente da Galileia estava ali na Judéia e ficava naquela região, tá? Tem essa questão também. Casa da família de Lázaro, Marta e Maria, ali. E Jesus, então, ele vem com essa multidão. Multidão essa que não foi formada ali. Texto em versículo 29 de Mateus, no capítulo 20 e 29, diz que saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Então, nesse trajetório já tinha um povo acompanhando e certamente mais alguns ali se juntaram de Betfagé, tá? A partir dali também. Então, quando Jesus ele entra na cidade, ele não apenas estava se mostrando oficialmente como o rei, como o Messias, como o rei de Israel, mas também mostrando que ele seria o sacrifício pascual. E isso é maravilhoso. Há quem diga que no texto, lá no Pentateuco, em referência à novilha vermelha, em que diz que a novilha tinha que ser perfeita, sem defeito, sem mancha, que ser o jumentinho ali, né? E eu vou falar já mais um pouco disso, ser um animal ainda não montado, também apontava, né, para que Jesus seria o sacrifício. A partir dali, o rei Jesus, ele iria entregar-se como nosso cordeiro pascal para a remissão dos nossos pecados. Mas ao contrário do padrão da entrada dos reis, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E por que isso é muito importante? A menção da mãe do jumentinho por Mateus foi provavelmente
para dar ênfase ao fato de que o jumento era um animal jovem, ainda não desmamado e logo nunca montado, tornando a citação profética assim perfeita, precisa. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O povo se exultou ali, né, no Senhor. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Para especificar isso. Só que aí, por que é muito importante essa questão do jumentinho? Porque o jumento era simbólico. O jumento simbolizava ali a paz. Quando um rei chegava à cidade e queria mostrar que ele vinha em paz, ele fazia isso num jumentinho. Está em paz. Se ele chegasse num cavalo, que é um animal de guerra, o que ele demonstraria? Que estava disposto a ir para o combate. Então, se Jesus chegasse montado num cavalo, por exemplo, além de não cumprir, né, a profecia ali, mas ele estaria, o povo o acolheria, tá? Se no texto bíblico estivesse escrito em Zacarias, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, e montado sobre um cavalo poderoso de guerra, e Jesus assim entrasse, eles também o reconheceriam como Messias por esse texto, mas o que acontece? Qual era a sinalização que seria passada? Eu vim para dominar fisicamente, visivelmente, destronar o Império Romano, o jugo de Roma sobre Israel. Como era a expectativa dele? Lembra aquilo que você que acompanha aqui as reflexões, já me ouviu falar bastante sobre o reino ainda a ser consumado, tá? No retorno do Cristo glorioso, mas um reino que já chegou, em que seus valores estão permeando. Então, que eles, na leitura que eles faziam das Escrituras, os judeus, eles imaginavam que o reino seria estabelecido completamente ali, já de pronto. Né? É interessante porque é até uma inquietação dos discípulos, me lembrei, Atos 1, a inquietação deles, a preocupação, era o que eles entendiam, ainda não entendiam completamente. Versículo 5, Atos 1. Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus está falando do negócio. Aí pergunta assim para ele. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Por quê? Essa era a inquietação deles. Eles imaginavam que a vinda do Senhor, inicialmente, seria assim, como um aspecto militar, digamos assim, tá? Mas como Jesus já tinha morrido e eles entenderam que naquele momento não, já tinha ressuscitado, né? Que não era assim, aí eles vão perguntar, senhor, tá, já que não foi agora, na sua primeira vinda, como é que vai ser que o senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque era essa a expectativa, ok? Então, se Jesus viesse montado num cavalo dessa forma, era como se ele estivesse confirmando de que ele viria para a guerra. Aliás, olha que maravilhoso, ó, o Espírito Santo me fez lembrar agora, obrigado, Senhor. Atos 19, é assim que Jesus vem. Entendeu? Assim que Jesus vem, Atos 19, 11. E viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. Pegou aí?
E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ele as nações, e eles a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entendeu a diferença? Então, se Jesus tivesse vindo montado num cavalo, eles entenderiam, ele veio para derrotar o Império Romano, restituir o reino a Israel. Só que ele veio montado num jumentinho. E esse é o detalhe. Ali, Jesus mostrava que é o príncipe da paz, o rei do universo, que não destronaria o Império Romano de forma visível naquele momento, mas com os valores do reino já sendo implantados. Era a entrada triunfal do rei manso e humilde de um reino de ponta cabeça. Numa lógica e numa dinâmica que para a humanidade não há como entender. Porque a lógica dinâmica do reino de Deus, vendo essa contramão, é algo de ponta cabeça. É algo que o homem natural não consegue entender. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem está no reino entende. Quem não está no reino não entende. É de ponta cabeça. E eu separei aqui 10 evidências disso, desse reino de ponta cabeça. Primeiro, o líder é servo, e líder entre aspas, tá? Por favor, entre aspas. É porque eu não quis usar qualquer outro termo aqui, para não espiritualizar muito a coisa. Lucas 22, 25 a 27. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Um líder servindo ao liderado. No mundo em que vivemos, é algo bastante inusitado. Ainda mais quando a busca pelo poder, o orgulho, a soberba e a jactância levam muitos a cometerem desatinos, passando por cima das pessoas. Mas a lógica do reino e a sua dinâmica é diferente. Aquele que conduz é o servo. Jesus ensinou isso e era o exemplo máximo desse atributo da lógica e da dinâmica do reino de Deus, servindo e não sendo servido. Marcos 10, 42 e 45. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Segundo, o último é o primeiro. Marcos 9:35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. No mundo competitivo em que vivemos, desejar ser o primeiro, chegar na frente, ter uma projeção acima dos demais, é algo inerente à natureza pecaminosa do homem. Mas não é algo de hoje. Os discípulos discutiam entre si para ver quem seria o maior entre eles e indagavam a Jesus sobre o tema. Naqueles que acabam ficando por último, o sentimento de frustração é enorme, somando-se isso à chacota que sofrem daqueles que estão na frente. Em muitos, isso gera um desejo maligno do homem exterior de revanche e vingança, e infelizmente é incentivado por alguns influenciadores do meio gospel. Vide aqueles louvores, por exemplo, tá? Quer dizer, perdão. Vide aquelas músicas do nicho gospel, vamos chamar assim. Só que a lógica e a dinâmica do reino é diferente, é inversa. O último é o primeiro. Não é aquela questão de quem me viu na prova, sabe? Quem me viu andar de bicicleta. Nada disso. Para com isso. No reino é diferente. Terceiro, a loucura é sábia. 1 Coríntios 1, 22 a 29. Vamos até o 29. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Às vezes, as coisas de Deus parecem loucura, não é? Às vezes é um negócio que não casa com a normalidade da nossa ótica humana. Mas a lógica e a dinâmica do reino de Deus é essa. O louco é sábio. A loucura é sabedoria. 1 Coríntios 4, 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós ilustres, e nós vis. Paulo escrevendo, repreendendo ali, chamando a atenção da igreja. Quarto, o fraco é forte. 1 Coríntios 1, 25 e 27. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E você já passou por momentos difíceis na vida, com certeza, em que você estava fraco e de onde menos esperava, ganhou força para superar esses obstáculos. A lógica e a dinâmica do reino de Deus é esta: o fraco é forte. Joel 3:10. Forjai espadas das vossas enxadas e lançantes das vossas foices, digo fraco,
eu sou forte. Quinto, o pequeno é grande. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Grande é grande, pequeno é pequeno. Teoricamente, mas no reino, não exatamente. A lógica e a dinâmica no reino de Deus é que o pequeno é grande. Aquilo que aos olhos humanos é desprezível, é sem pouca importância, para Deus não. Para o reino de Deus não é bem assim. Sexto, o pobre é rico. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Pobre é quem tem pouco ou nenhum dinheiro, e rico é quem tem muito dinheiro, é quem tem um tesouro. Tá certo isso? A lógica, a dinâmica do reino de Deus é que o pobre é rico. Como assim? Tiago 2, 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? E aí o texto continua dizendo, esqueci de colocar aqui. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu tô achando que eu coloquei a referência aqui, não era essa referência que eu queria colocar, mas eu já vou achar aqui. Eu acho que eu anotei errado essa referência. Eu anotei essa referência, mas daqui a pouco deixa eu ver se eu acho aqui. Eu anotei errado. Mas já eu acho, só um instante. É, 5 e 6, ó, que coisa, hein? Capítulo 2, versos 5 e 6, eu botei o 2 na frente. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos, não vos arrastam aos tribunais? 2 Coríntios 8, 8 e 9. Não digo isto como quem manda, mas para aprovar, pela diligência dos outros, a sinceridade de vosso amor, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E de que riqueza é essa que os textos falam? Da riqueza do tesouro nos céus. O primeiro texto que nós lemos Mateus 19, 21. Sétimo, o que chora é feliz. Ué, mas se chora não é porque está em felicidade, não? Pois bem, Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E você certamente já chorou por estar triste, e eu também, tá? E eu choro de alegria também, muitas vezes. Agora, o choro de arrependimento, o contexto de Mateus 5,4, na verdade, ele evidencia uma alegria, que é a alegria da vida eterna. Mas a lógica e a dinâmica do reino
de Deus é que é essa. Aquele que chora, ele é feliz. Esse choro do arrependimento, do quebrantamento diante de Deus. 8. O que perde é o que ganha. Mateus 10:39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Na sociedade, perder é algo ruim. É como se nós estivéssemos dando passos para trás, retrocedendo. Nem sempre é assim. E falando de questões práticas do cotidiano, quanto mais em relação à vida eterna, sabe? A lógica e a dinâmica no reino de Deus é de que aquele que perde nessa vida, ele ganhará. Quem perde é o que ganha. Penúltimo, 9. O que morre é o que vive. João 12:24-25. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Quem morre, teoricamente estaria morto, né? Mas, Romanos 8:13 também, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 6:8-11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lógica dinâmica do reino é essa. O que morre é o que vive. 10º e último lugar. O que é impossível é possível. Mateus 19:26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. É que eu falo um negócio com carinho. Nós deveríamos nos policiar de talvez na oração falar assim: Deus entende a intenção do nosso coração, mas às vezes nós fazemos assim: que Deus possa, Senhor, que tu possas fazer isso, que tu possas fazer. Poder, Deus pode. O ideal seria nós falarmos: Senhor, rogamos a ti, ou eu sou a oração pessoal, né? Eu rogo a ti, Senhor, que o Senhor faça, por favor, Senhor, haja, intervenha, Senhor, nessa área, e não que possas, porque poder Ele pode. Para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível, inclusive salvar a mim e a você, enviando Cristo Jesus a morrer por nós, provando o seu amor, quando nós ainda éramos pecadores. E é possível que talvez você já tenha ouvido sentenças de que não dá mais, de que acabou, de que é impossível, e talvez você mesmo tenha declarado isso, especialmente em relação à conversão de pessoas que você olha assim, pessoas próximas a você, amigos, familiares, e você vê nesse aí não tem como entregar a vida a Cristo. E quantas vezes o Senhor já nos surpreendeu? Às vezes aquele diagnóstico médico não tem mais jeito. E quantas vezes o Senhor surpreendeu? Você passar as questões na sua casa e você pensar: não sei como vai fazer desse jeito, tá impossível.
e Deus vai intervir de forma sobrenatural. Deus é o Deus do impossível. Jeremias 32:17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Jó 42:1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A lógica e a dinâmica no reino de Deus é que aquilo que é impossível para Deus é possível. Então, recapitulando, o líder, entre aspas, é servo. Líder, entre aspas. O último é o primeiro. A loucura é sabedoria. O fraco é forte. O pequeno é grande. O pobre é rico. O que chora é feliz. O que perde é o que ganha. O que morre é o que vive. E o que é impossível, para Deus tudo é possível. No reino de ponta cabeça. Agora, como entrar nesse reino que já está revelado, mas que ainda será consumado? Rendendo-se ao Rei Jesus, reconhecendo que, sendo justo com a sua obra redentora, Jesus tornou-se salvador de todo aquele que nele deposita a sua fé. Isaías 62:11 nos lembra o texto aqui de Mateus 21 e também nos Sinóticos, no verso 5, quando diz: Dizei a filha de Sião, nos faz lembrar também de Isaías 62:11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei a filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Quem estava vindo? Jesus, o Rei, Messias. Eis que com ele vem o seu galardão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e a sua obra diante dele. Lembra que eu comentei dele ser o cordeiro pascal, indo de Betfage, entrando em Jerusalém e chegando em Jerusalém, depois indo ao templo? Pois bem. Então, ele, o Senhor Jesus, entrou ali e a aclamação que fizeram foi de Hosana, que significa salva-nos. Ok? Zacarias 9:9. Li no início. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre ou humilde, dependendo da versão, tem esse sentido de humilde, e montado sobre um jumento, e que aqui na SF, Mateus 21, por exemplo, traduz como manso. Tá? Então, o pobre, na verdade, aqui é o sentido de humilde, e onde está manso aqui, Mateus 21:5 também tem o sentido de humilde, porque é o que está atrelado lá em Zacarias 9:9. E montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. Então, como entrar nesse reino de ponta cabeça? Rendendo-se a Cristo Jesus, o grande rei, o filho de Davi. O dono do jumentinho o entregou para que o rei entrasse. Os discípulos, no versículo 7, trouxeram a jumento o jumentinho e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Os discípulos entregaram as vestes sobre o animal para que o rei assentasse. E muitos, ao longo do caminho, versículo 8, muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho. Muitos entregaram as vestes, estendendo-as pelo caminho, para que o rei passasse. Então, como sermos participantes desse reino e nos alegrarmos com a salvação que há em Cristo Jesus,
rogando a Ele, não apenas com os nossos lábios, salva-nos, Senhor, mas com a nossa atitude, nós nos entregando a Cristo Jesus, nos rendendo ao Senhor, nos entregando a Ele como nosso justo Salvador, o Rei desse reino, de ponta cabeça, e que na consumação dele vai desbaratar esse mundo que jaz sob esse império, que no padrão da palavra é um mundo que está de ponta cabeça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.